Pastor Marcelo Miranda, seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma alegria recebê-lo aqui nessa tarde. Obrigado, pastor William, pelo convite. Obrigado a você também que está nos acompanhando aí pelo Zoom, as nossas equipes distritais, os nossos pastores. É uma alegria poder estar com vocês aqui, mesmo que seja nesta sala virtual. Pastor Marcelo, no Salmo 91, nós temos ali algumas promessas dadas pelo nosso Senhor. E entre essas promessas que existem ali, existe uma específica que diz assim: caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas muitos irmãos, no ano passado e ainda esse ano, foram acometidos aí da doença do Covid-19. A minha pergunta é: Deus esqueceu de nós, dos nossos irmãos? Deus esqueceu do seu povo? Ou será que o seu povo que não tem tentado cumprir as suas obrigações da aliança? O que o senhor me diz, pastor Marcelo? Pastor William, esta pergunta, ela é uma pergunta muito interessante. Eu vou respondê-la rapidamente de duas formas. A primeira delas é entendermos de que, e você com certeza já ouviu falar nisso, nós estamos numa grande batalha, numa grande guerra, e nesta grande guerra há perdas, né? Sempre. Pessoas inocentes perdem a sua vida. No entanto, é importante nós analisarmos algo especial. Primeiro, Deus, Ele proveu para nós orientações para que nós tivéssemos boa saúde. E estas orientações, elas com certeza foram trazidas por Deus para nós, para que nós pudéssemos, depois da entrada do pecado, mesmo com o pecado, que nós pudéssemos ter saúde e, com certeza, termos uma vida mais longeva. Então, pastor, eu diria o seguinte, também para os nossos amigos que estão nos acompanhando aí. Uma das grandes causas, e esta Covid tem nos ensinado isso, é uma palavrinha. E depois nós vamos ampliar um pouquinho, portanto, pastor William, eu vou terminar com essa palavrinha, mas no decorrer daqui da nossa programação, nós vamos ampliar a ideia do que nós queremos dizer aqui. E a palavrinha chama-se desobediência. Por causa da desobediência, muitas vezes nós colhemos o fruto dessa desobediência. Então, ao longo da nossa programação aqui, nós vamos responder o que nós queremos dizer com esta palavrinha desobediência. Ok, pastor Marcelo, nós sabemos que quando uma pessoa tem saúde, ela tem que ter a saúde nos três aspectos, tanto físico, quanto mental, quanto espiritual. Então, a pessoa só pode dizer que ela está saudável se ela está bem nesses três aspectos, né, integralmente. Então, entrando nesse ponto, eu sei que a gente falou um pouquinho aí sobre o Covid, sobre a questão física, mas a Covid-19 também trouxe consequências emocionais, né, entrou na parte emocional das pessoas. E aqui eu queria comentar com o senhor, porque nesse período não foram poucas as notícias sobre como a Covid-19 abalou as famílias, os casamentos, os casais. Amanhã a gente vai ter um encontro de casais aqui que vai tocar nesse ponto. Pastor Ivani, pastor Renato estão preparando aí tudo para a gente trabalhar esses pontos, mas eu gostaria que o senhor adiantasse. Muitos casos de divórcios, muitos casos de separações, muitos conflitos entre os casais, muitos conflitos entre pais e filhos, entre filhos e pais. A minha pergunta é: por que esses relacionamentos que deveriam ser afinados no tempo da pandemia, onde, pelo menos penso eu, todo mundo vivia numa correria tão grande, pouco tempo se tinha para a família, a gente via gente reclamando: se eu tivesse mais tempo para ficar com meu filho, se eu tivesse mais tempo para ficar com meu cônjuge, e ano passado parece que esses problemas foram resolvidos, só que não, parece que os problemas aumentaram quando eles estavam ali juntos, confinados. A minha pergunta é: o que aconteceu, pastor? Pastor William e os nossos amigos aí, nós temos com certeza nossas famílias também que participam do nosso programa aqui, das equipes distritais de mordomia. Na realidade, nós temos ouvido muitos especialistas falarem sobre isso.
mas nós nem precisamos ir muito longe. O que a pandemia revelou quando as famílias foram obrigadas a estarem confinadas em casa, né? Passar mais tempo em casa, foi apenas potencializar aquilo que já estava acontecendo, um distanciamento que já acontecia no relacionamento. Então, quando as pessoas se viram agora juntas mais tempo, aquilo que muitas vezes era, diríamos assim, que ia passando, né? Porque as atividades do trabalho, a pessoa chega em casa já à tarde da noite, vai dormir, levanta de manhã, então parece que os conflitos estavam ali incubados, né? Os problemas, e eles apenas vieram à tona. E eu gostaria de frisar aqui algumas coisas que o material trouxe para nós, e você pode inclusive acompanhar aí. Esses conflitos que se potencializaram, foi porque as famílias já estavam distantes, e porque aqueles que estavam mais próximos, aqueles que já eram próximos, aqueles que já tinham um relacionamento saudável, esses relacionamentos foram fortalecidos. Eu nunca esqueço de um filme que eu assisti, e eu gosto sempre de lembrar desse filme, que é um casal de velhinhos, que depois de muitas... Esse filme se passa por ocasião da Primeira Guerra Mundial. E depois de muitas coisas, eles perdem inclusive o filho para a guerra. E depois de muitas lutas, conflitos, mas eles conseguem solucionar tudo isso, e eles se fortalecem no relacionamento, e então a história vem desde a juventude até a velhice. E agora o filme termina com o casal já idoso em um carro, e enquanto eles se dirigiam ali, uma paisagem bonita com montanhas, aí vem a fala, que é o que mais me impressiona, a fala do esposo, e ele diz assim: a vida, nós somos peregrinos aqui neste mundo, será que nós aprendemos alguma coisa? E aí ele responde: talvez sim, talvez não, mas uma coisa eu aprendi, o meu lar é o meu castelo, e ali eu devo estar. Se aqueles lares em que de fato era um castelo, as famílias foram fortalecidas, mas aqueles que já estavam distantes, pela correria, nós vivemos em um mundo em que a ambição, né, o querer conquistar, estas coisas elas entram também dentro do relacionamento, e nós sabemos que um relacionamento, para ser saudável, tem que haver renúncia, companheirismo, perdão. Se estas coisas não existirem, não há felicidade. A pandemia revelou isso. A pandemia revelou que nós temos uma sociedade, uma família enfraquecida. E isso até mesmo dentro da igreja. Por isso, inclusive, eu quero convidar você a não perder o encontro de casais, porque esse encontro, quem sabe, pode fortalecer aí a sua família, a família da sua igreja. Que bom, pastor Marcelo. Eu estava pensando quando estava lendo aqui o artigo, né? Muito bom aqui o artigo do doutor Elias Oliveira Lima, que é neurologista, é nutrólogo, também é mestre em neurociências e professor da Faculdade de Medicina, né, da UNIFTC. Então, assim, um homem bem experiente, escreveu de maneira muito própria aqui, abrangente sobre esse tema. Alguns afirmam que o isolamento social foi eficaz, né? O famoso lockdown aí. O senhor já mostrou alguns pontos que foram nocivos. As pessoas realmente não souberam aproveitar e isso trouxe muitos problemas. Nós vemos que muitos hábitos ruins foram adquiridos e outros já existiam, mas foram aflorados. Pastor, o senhor pode mencionar aqui para nós
alguns dos hábitos aí que realmente se tornaram grandes inimigos aí dos casais ou dos filhos com os pais. O que aconteceu nesse período aí que sobressaiu-se aí em meio à pandemia nas famílias, nos lares? Muito bem. Pastor William, os nossos amigos aí, e eu consigo ver alguns aqui na tela, nós não estamos discutindo aqui, e o meu momento aqui não é discutir a questão do lockdown, em termos da sua eficiência para a propagação ou não do contágio do coronavírus. O nosso objetivo aqui não tem nada a ver com essa questão das brigas aí que a gente acompanha aí nas redes sociais. O que nós queremos analisar aqui foi justamente o que isso causou, quais foram os hábitos que isto trouxe para as famílias. Então vamos pensar, a pessoa ficou em casa isolada, mas o mercado, né, que foi considerado aí essencial, né, uma atividade essencial, os mercados ficaram abertos, né, os deliveries da vida. Então a pessoa começou o quê? Aos hábitos alimentares. A questão também do excesso de televisão. Até tarde da noite. Aliás, uma coisa interessante, pastor William, isso aí, eu até lendo uma outra pesquisa, diz o seguinte, que aqueles que costumam dormir muito tarde, eles podem desenvolver a questão, e nós vamos falar sobre isso, a questão da obesidade. Por quê? Porque quando você fica muito tempo acordado, principalmente depois que você passa das 10, 11 horas, dá fome novamente, e a pessoa começa a comer. Pode fazer o teste, faça o teste aí na sua casa para você ver. Aliás, eu não gostaria que você fizesse o teste, porque senão você vai ficar até tarde, né? Mas o mau hábito de dormir tarde, excesso de televisão, Netflix, né? A era da Netflix aí. Então, todos esses hábitos nocivos. E veja, nós vamos falar um pouquinho mais aí à frente, por isso eu não vou aprofundar aqui, pastor, apenas dizer o seguinte: nós precisamos tomar cuidado, porque eu acredito que existe uma estratégia do inimigo. E aí eu não estou querendo falar aqui a questão do lockdown em si, mas a partir do momento em que algo promoveu uma má qualidade de vida, obviamente isso atrapalhou também no sistema imunológico das pessoas. Então o excesso de comida, a falta do sono, todas estas coisas. Então esses maus hábitos, com certeza, prejudicou e muito as famílias. E se você, e mesmo que nós estejamos aí, ou precisamos ficar em casa, mas cuide, veja como é que estão os teus hábitos, né? Para que isso não prejudique aí a sua saúde. Ok, pastor Marcelo. Amigo, tenho certeza que você que está nos assistindo aí, amiga, você que faz parte da EDMC, está tirando lições preciosas, e a saúde é algo importantíssimo nos últimos dias antes da volta de Jesus. Pastor, as comorbidades, falando assim, muita gente nem conhecia essa palavra antes da pandemia, mas as comorbidades e a Covid-19, elas tiveram um estreito relacionamento aí para ocasionar as mortes de muitas pessoas aí nesse período. E eu creio que muitas pessoas poderiam ter evitado essas mortes, ou momentos difíceis que passaram ali nos hospitais ou nas clínicas onde estavam internados, ou mesmo em casa. Muita tristeza poderia ter sido evitada nesse período do ano passado, de mês de março até agora. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a relação entre essa doença, as mortes e o nosso sistema imunológico. Ellen White fala muito disso, os especialistas em medicina, sejam eles adventistas ou não, falaram muito sobre o fortalecimento do sistema imunológico. Então, pastor, o que é que nós podemos tirar de lição aí, nós adventistas, nós da EDMC, para passarmos para a nossa igreja sobre o sistema imunológico, a sua importância nesse período tão difícil?
Pastor William, nossos amigos, agora nós entramos também num ponto muito importante do nosso momento aqui. Nós já estamos sabendo, até porque isso tem sido colocado aí, vinculado nas mídias, na televisão, que essa doença, para que ela não se desenvolva no nosso corpo, nós precisamos ter um sistema imunológico bom. O que acontece? Acontece que aí entra a primeira pergunta que eu disse que nós iríamos ampliar aqui. Amigos, queridos líderes das nossas equipes de mordomia, queridos pastores, nós temos a mensagem de saúde já há mais de 150 anos. Esta mensagem está diante de nós. Então, tem-se percebido que esses maus hábitos têm prejudicado o sistema imunológico, que é o que o nosso corpo precisa para combater não apenas o coronavírus, mas todas as outras enfermidades. E nós temos orientações extraordinárias. Então, já se sabe que as comorbidades, né? As pessoas, a maioria das pessoas que morreram eram pessoas que possuíam comorbidades. Agora, o que a gente pode fazer, pastor, para a gente melhorar isso aí? O que a gente pode fazer? Então, nós temos a recomendação da serva do Senhor. Por isso que a obediência é o princípio, né? É o princípio para nós combatermos isso aí. E veja, o pessoal está falando de vacina aí, pastor, vacina, e a igreja é favorável à vacina. O pastor Emerson, inclusive, já falou isso. A igreja recomenda que você tome a vacina quando chegar o seu momento. Mas respeita, e a igreja respeita a sua decisão. Mas eu quero dizer para você que a vacina não é 100%. Então você precisa cuidar do seu sistema imunológico. E uma coisa interessante, pastor, aqui, sobre a questão do excesso de gordura. Tem gente, né, que gosta, e às vezes alguns até dizem, pastor, eu gosto, e eu quero dizer, abrir um parênteses aqui, amigos, eu não quero aqui falar mal da carne, né, mas eu preciso falar, porque a serva do Senhor fala, e alguns gostam de bem gordurosa, né, bem gordurosa, né? Eu gosto daquela mesmo, enquanto que na realidade é uma desobediência ao quadrado, porque lá na Bíblia em Levítico, Deus proíbe o uso da gordura, se comer gordura. Inclusive aqui, o autor fala, comentando inclusive um outro médico especialista, que diz que o excesso de gordura, por exemplo, ele traz alucinações da mente. Olha que coisa interessante. Então veja, todas estas coisas vêm de encontro, confrontar, destruir o nosso sistema imunológico. Portanto, Deus tem orientações especiais para nós. Nós encontramos Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar, está aí há mais de 150 anos. Então, quando a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento, amigos, chegou o momento, a pandemia tem nos mostrado que nós precisamos dedicar um tempo melhor para o cuidado da nossa saúde. Pastor, eu sei que são pontos delicados falarmos disso, e amigos, com sinceridade, né? Eu já tenho aí quase 35 anos de adventista. E eu sei que quando nós tocamos nesse ponto da saúde, especialmente da reforma de saúde, que envolve vários itens, muitas pessoas se sentem desconfortáveis. E talvez o pastor Marcelo falando aqui, ele está falando a palavra de Deus, ele está falando do texto inspirado, pode ser que alguém se sinta desconfortável. Mas amigos, nós planejamos essa programação para que você seja incomodado. Você realmente seja incomodado. Porque se você ficar incomodado, o Espírito Santo vai trabalhar em você a mudança. Pastor Marcelo, o senhor falou aí da gordura, da influência da gordura no raciocínio. O que eu vejo é o seguinte, nós temos muitos
muitos livros do Espírito de Profecia, a Bíblia fala isso do Gênesis e Apocalipse, que devemos cuidar do nosso corpo. Mas nós temos muitos livros, como Conselho sobre Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, Temperança, Ciência do Bom Viver, o próprio livro Educação, O Desejar de Todas as Nações, mencionam ali de maneira farta o cuidado que eu, o senhor e nossos amigos devemos ter com relação à saúde. Mas só que muitos, às vezes, fazem gracejo com isso, zombam, né, escarnecem ou diminuem a importância. Pastor, eu queria que o senhor frisasse a importância da verdade que nós temos da reforma de saúde e enfatizasse a sua importância para os últimos dias, especialmente para aqueles que não a levam a sério. Eu espero sinceramente que não seja o caso dos nossos amigos aqui que estão conosco, aqui na EDMC. Mas eu sei que muitos, inclusive adventistas do sétimo dia, não são tolerantes com as verdades dos princípios de saúde. Pastor, mencione um pouquinho para nós sobre isso, por favor. Muito bem, pastor William, nossos amigos. Irmãos, amigos, queridos, eu quero dizer para você que eu sou um apaixonado pela reforma de saúde. Eu diria que quando eu olho para o Espírito de Profecia e para aquilo que eu preciso, eu estou muito longe ainda daquilo que Deus espera de mim. Mas eu estou nessa caminhada. Eu gostaria de trazer alguns pontos importantes para nós. Primeiro, a Covid demonstrou aí que a obesidade, por exemplo, é um problema. O que causa obesidade? Excesso de comida. É lógico que existem vários outros fatores. Nós estamos colocando aqui o principal, na sua maioria, né? Existem outros problemas, né? Mas o excesso e a falta de atividade física. Então, nós precisamos cuidar disso. Agora, pastor, nós temos orientações de como que eu posso ter boa saúde. Nós temos orientações. Deus deixou para nós, aqui eu até tinha colocado para ler, mas eu não vou ler pelo tempo, mas o Conselho sobre Regime Alimentar, na página 363, e Ciência do Bom Viver, 296, aqui traz, por exemplo, algumas orientações de que tipo de alimentação Deus quer que nós tenhamos para fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, nós precisamos cuidar disso, e às vezes realmente é de entristecer quando nós às vezes até fazemos chacotas e piadas em relação à reforma de saúde. Então, nós precisamos cuidar disso. Veja bem, primeiro, boa alimentação, cuidar da alimentação, né? Às vezes nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Então, boa alimentação. Outra coisa importante, que nós não temos tempo para avançarmos muito, atividade física, pastor, atividade física. Olha, deixa eu falar algo para você. Aqui no Zoom é mais tranquilo, a gente fica mais informal, pastor, né? Tá mais tranquilo aqui. Nós estamos em casa. Então, veja bem, atividade física. Veja bem, se você decidiu fazer atividade física 3 vezes na semana, não é o ideal. Mas pastor, eu sempre ouvi dizer que 3 vezes na semana, não, sabe por quê? Porque se você decidir fazer 3 vezes na semana, se você for fazer um cômputo no mês todo, você não fez 3 vezes na semana, porque há os imprevistos. E quando você vai ver, você fez uma, fez 2. Então, nós precisamos decidir fazer atividade física todos os dias. Pastor, eu já tomei essa decisão, já há algum tempo atrás. Eu fazia 3 vezes na semana, agora eu estou fazendo todos os dias, com exceção do sábado. Todos os dias. Atividade física. Aliás, um médico sempre dizia o seguinte: se você não faz atividade física, não é que você vai ficar doente, você já está doente, só não sabe. O nosso corpo foi feito para se movimentar.
Então você precisa fazer atividade física. E aí eu quero dizer uma coisa, principalmente para os homens aí, que os futebolistas aí de plantão que só joga futebol no domingo. Isso é prejudicial para a saúde. É melhor que você nem faça isso. Você pode inclusive ter um ataque cardíaco jogando futebol lá no campo. Então nós precisamos fazer exercício físico todos os dias. Todos os dias. Isso faz parte dos 8 remédios naturais de Deus. Outra coisa, pastor, repouso, dormir. Mas aí com o lockdown, as Netflix da vida, né? Os Netflix aí, a gente fica até de madrugada, não dorme, a falta de sono traz irritação, e é por isso que aí o pai fica nervoso, sem paciência com os filhos, e vice-versa, né? O cônjuge um com o outro, falta de repouso. E é interessante aqui, inclusive, a revista, né? E você vai, se não leu, vai ler, o melhor período que você tem que dormir é esse período que vai ali entre 9, né? Que você quer, até a madrugada. Esse período foi feito para dormir. E depois o outro para trabalhar, para atividade física e coisas dessa natureza. Então, o sono ele é importantíssimo também para o nosso sistema imunológico. Então, veja, nós temos várias orientações. E aí eu termino aqui, pastor, dizendo o seguinte. Nós temos aqui, inclusive, olha, o suco puro da uva aqui, sem conservante, né? Coisa de primeira. Então, vamos decidir usar só coisas boas. É uma questão de decisão. É uma questão de obediência. Viu o que nós falamos lá? Obediência. Você precisa decidir. Ah, pastor, eu não consigo. Não consegue. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, porque as impossibilidades humanas é a possibilidade divina para atuar na sua vida. Você tem que decidir, decisão. E você começa a mudar os hábitos. E eu sei que já falei muito, pastor, eu quero terminar aqui com uma história que eu quero dizer para você que eu sou fruto do milagre de Deus, dos 8 remédios naturais, por isso que eu creio nisso. Eu ainda preciso crescer muito e oro a Deus, e Deus tem me ajudado, porque a gente vai aos poucos galgando cada degrau, mas tem que decidir. Eu com 17 anos fui diagnosticado com um problema no coração. Eu tinha sopro no coração, e arritmia também, meu coração batia de descompassada. Uma vez, pelo espaço do pulsar do coração, só para você ter uma ideia, o espaço foi tão grande que faltou oxigênio no meu cérebro e eu desmaiei, num sábado de manhã. E foi feito todos os exames. E aí foi detectado um problema genético. E o médico adventista, conhecedor dos 8 remédios naturais de Deus, disse para mim assim: Marcelo, você pode tomar uma decisão. Um dia morrer do coração. Ou você pode morrer de qualquer outra coisa. Se você mudar o seu hábito, mude a sua alimentação. Faça exercício físico todos os dias. Com 17 anos eu saí do consultório, orei ao Senhor e disse: meu Deus, me ajude. Eu quero dizer que Deus tem me abençoado. Eu tinha 17, hoje tenho 47. Até há uns 7 anos atrás eu carregava o meu primeiro exame. E todos os médicos que eu mostrava o meu exame, ele dizia assim: não, esse exame não pode ser seu, porque quem tem esse problema aqui é um problema genético, e esse problema é para a vida toda. Mas você não tem aqui, você não tem sopro no coração, você não tem isso, mas eu tinha. Eu disse: não, esse é meu. Só que Deus operou um milagre na minha vida.
E o milagre, Deus opera diante das coisas que Ele deixou para nós. Os 8 remédios naturais de Deus. Eu quero convidar você a tomar essa decisão na sua vida. Essa decisão. Colocar em prática os 8 remédios naturais. E tenha certeza de uma coisa. Você vai ter o seu sistema imunológico fortalecido. Fortalecido. Não apenas contra o coronavírus, mas qualquer outra doença, qualquer outra enfermidade. Portanto, esse momento que nós estamos tendo aqui, do lançamento aí das equipes distritais de mordomia, é um momento de decisão para você. Porque se você decidir na sua vida, você será um exemplo para a sua igreja, para os membros da sua igreja. E nós teremos uma igreja mais fortalecida, mais saudável. E o corpo saudável, a mente estará saudável e nós ouviremos melhor a voz do Espírito Santo. Ok, pastor. Orientações preciosas, né? Deus seja louvado pelas orientações que tivemos aqui.